Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Nós estamos em véspera de Natal. Natal que é tão festejado, mas que tem tantas palavras bonitas, principalmente a palavra paz, né? E, na verdade, o que a gente vê não é bem isso. O que a gente vê é as pessoas brigando por causa de presente, de valor de presente, as pessoas protestando porque não gostaram do projeto de iluminação, não gostaram da decoração da cidade. Você inova, não agrada. Se você repete, não agrada. Se você copia, não agrada. Se você cria, não agrada. Então, aí eu fico pensando o que nos satisfaz, na verdade, o que representa esse cristianismo tão propalado em prosa e verso, em orações bonitas, em auditórios imensos, cheios de gente gritando aleluia em nome de Jesus. E quando está todo mundo numa ira frenética de ansiedade financeira, de insatisfação, aí eu fico sempre me questionando o que é essa paz que nós, seres humanos, podemos desejar para o universo. Qual o seu grande pedido no Réveillon? Paz para o mundo inteiro. Existe paz interior para a gente? Nós conseguimos buscar isso? Eu não estou falando de você, não, estou falando de mim também. Eu estou falando de uma sociedade onde nós vivemos, onde me incomoda muito passar pela rua e ter que segurar minha bolsa porque quem está passando do meu lado não é confiável. E esse não confiável é fruto de quê? Não será de uma sociedade onde nós participamos economicamente, financeiramente, dentro de valores, as nossas legislações que beneficiam medidas. Eu digo sempre em termos de legislação, se nós seguíssemos os 10 mandamentos, não precisava nem ser os 10, podia começar do segundo, porque o primeiro representa uma coisa transcendental, né? Que seria o amor, que seria o respeito. Mas se nós respeitássemos os outros, respeitar pai e mãe, respeitar o outro, não desejar a mulher do próximo, não roubar, não matar, e por aí afora, nós precisaríamos de outras leis? Não, mas as leis, na verdade, são feitas para beneficiar alguns, não é para generalizar uma situação de proteção à sociedade. Não, não é assim que a lei é constituída, não é assim que a lei é pensada. Nós vivemos numa sociedade onde, se nós não revermos estes valores verdadeiramente sociais, verdadeiramente pensando onde o outro é um ser humano real, como eu sou, a coisa não vai ficar tão em paz assim quanto nós desejamos. Esse Jesus propalado, falado, ele não pode ser verdadeiro, porque o que eu entendo desta fé verdadeira, ela tem que ser interior, ela tem que ser nossa, ela tem que partir de dentro de mim para fora, de amor de verdade. E por falar em amor, hoje eu quero fazer um programa alegre. Eu não podia deixar de passar essa mensagem, porque eu não consigo imaginar esse Natal tão comercial. Eu não consigo imaginar um nascimento, uma celebração de uma renovação de vida com valores tão superficiais. Então, eu quero hoje prestar uma homenagem à minha família. A minha família, onde eu mexendo nos meus guardados, encontrei uma linda foto do meu pai, que morreu muito jovem, aos 57 anos, hoje ele estaria com perto de 100 anos, e papai trabalhava também com jornal. Então,
essa minha dedicação, essa minha vontade de comunicação, esse meu lado, veio dentro de toda essa minha formação praticamente junto com ele. Trabalhava em Juiz de Fora como linotipista, numa cidade pequena, um jornal pequeno, e eu passeava dentro dessa oficina diariamente, aprendi técnicas de jornal enquanto criança e, ao mesmo tempo, aprendi história, aprendi um pouco de jornalismo, aprendi a ser sensível enquanto cidadã, convivendo com essa convivência com meu pai. Eu fico muito feliz de hoje trazer publicamente essa imagem de um lindo homem sob todos os aspectos, que foi um grande incentivador. Eu sou Marília de Santa Cruz Pereira originalmente, por causa de Tomás Antônio Gonzaga, e o Santa Cruz, porque eu nasci no dia 3 de maio, dia da primeira missa do Brasil, que foi o primeiro nome da terra brasileira, né? Terra de Santa Cruz. Então, terra de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz e depois Brasil. Então, todas essas histórias que constituem a nossa verdadeira realidade, porque tem muita gente que não conhece o passado, não conhece suas histórias, né? Então não se autovaloriza. E muitas vezes eu digo aqui no programa da importância desse conhecer a sua própria história de vida. É onde a gente se autovaloriza e é onde a gente passa a respeitar o outro. Então, eu quero mostrar um pouco de algumas fotos da minha família, de filhos, de netos. Hoje eu tenho uma família bastante grande, embora espalhada, mas hoje, felizmente, existe internet, existe Skype, existe avião, sobretudo, e então estarei neste Natal abraçando minha filha, que mora aqui em Ilhabela, embora seja uma cidade perto daqui, mas a dificuldade de viagem no Brasil como tudo é bastante complicado. Então é um dia inteiro para ir, um dia inteiro para voltar, mas de qualquer forma sempre tem a proximidade. O outro está em Manaus, a outra filha está hoje na África do Sul. Então meus filhos seguiram para o mundo, são cidadãos muito bem formados, muito bem estabelecidos profissionalmente e de caráter, sobretudo. Então eu tenho uma satisfação muito grande de poder, nesta comemoração de final de ano, nesse dia de Natal, de não precisar de presentes. Eu já recebi todos os meus presentes da vida, tudo que vier hoje é lucro. E também não dou muita importância a presentes materiais, embora a gente precise de dinheiro para sobreviver. Eu quero fazer minhas viagens, o ano que vem quero ir à África do Sul, passar o Natal com a Valéria. Então a gente precisa, mas não é o mais importante, não é isso. É toda uma história de amor, de afetividade. Então se esse amor não vem de dentro de casa, não adianta você gritar aleluia para Jesus se você não tem amor no teu coração. Essa é a minha mensagem de Natal. Então, mas como há 2 anos atrás a Valéria esteve aqui e eu fiz um programa com ela. E eu gostaria de mostrar, pedir licença a vocês para repetir um pouco desse pedaço da minha história nessa confraternização com a família. Bem, então eu vou dar uma paradinha agora para voltar daqui a pouquinho no segundo bloco e aí sim eu vou trazer umas imagens da gravação que eu fiz com a Valéria e para vocês conhecerem um pedacinho desse universo grande no qual eu vivo. Adoro estar morando aqui em Poços de Caldas, mas tenho essa cabeça um pouco distante e que às vezes eu posso voar por aí. Voar às vezes de avião e voar às vezes virtualmente com o coração, com a saudade. Continuem conosco que eu volto já já.
um dia meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Valéria Cristina Salles. A Valéria morou aqui em Poços de Caldas, trabalhou na prefeitura, hoje mora fora, mas eu vou deixar que ela conte um pouquinho da história dela para vocês. Querida, obrigada. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui, é quase uma surpresa estar aqui, porque eu estou em Poços de Caldas só 2 dias da minha passagem pelo Brasil e eu não moro aqui, talvez eu me apresente um pouco, né? Por favor. Eu sou Valéria, como você já disse, e eu sou um pouco Poços Caldense, porque a minha vida passada tem muito a ver com a história dessa cidade. Não quero falar muito disso, né, do passado. Não, vamos mas é que eu tenho tantos presente. amigos aqui e eu aqui em Poços, quando vivi aqui, eu trabalhava com a área ambiental, então fiz muita confusão na cidade naquela época da Constituição de 88, quando foi também discutido o plano diretor da cidade. Então eu trabalhei com o grupo que conseguiu transformar e incluir na Constituição a proteção do Morro de São Domingos, e também lutamos muito não foi nem contra a construção do monotrilho, porque o monotrilho já estava semi-construído, mas para uma solução a respeito do monotrilho, e fundamos o Partido Verde aqui naquela época, que era o verde, era uma coisa importante. Então, Poços de Caldas para mim é muito da minha história na área da ecologia, com que eu não trabalho mais hoje em dia. Na verdade, eu acho que não é nem questão só da área da ecologia. Eu diria que é um início nem é o início, seria uma continuação, porque o início eu conheci muito bem. O início nasceu com você, que você sempre, eu sei desde pequenininha, já com os livrinhos na mão, já sempre buscando os caminhos, principalmente os caminhos da liberdade. E dentro desses caminhos da liberdade, eu já vou partir para um pouquinho mais dessa sua história. Dentro da sua formação acadêmica, para onde você partiu e para que lados do mundo você foi. Gostaria que a gente encaminhasse um pouquinho desse lado tão rico seu. Foram muitas portas, né? Muitas portas que se abriram e eu adentrei as muitas portas, né? Eu sou um pouco jornalista, eu estudei jornalismo, trabalhei até aqui um pouco na Rádio Cultura, trabalhei com jornal, publiquei muitos livros, muitas revistas, então eu sou jornalista. Eu acho que eu tenho uma alma jornalista, né? Investigativa, curiosa, sem dúvida, né? Uma vontade, uma facilidade para a comunicação, e dessa facilidade para a comunicação veio minha outra profissão. Eu sou facilitadora, moderadora, mediadora de grupos. Quando as pessoas têm conflitos, eu entro, né? Quer dizer, quem quer não ter conflitos me chama e eu facilito as partes para superar isso, em termos internacionais. Mas né? você faz isso mais na área política social, né? Nunca assim área familiar e tal. Não, é na área do desenvolvimento social. Por exemplo, quando você negocia um orçamento do Estado, né? Então há vários interesses, a educação que é o dinheiro, a saúde que é o dinheiro, mas o dinheiro é limitado, os recursos são limitados. Então, como negociar entre os diferentes interesses para que se atinja o bem comum? Então, essa é a minha profissão, que eu acho um pouco derivada da profissão do jornalismo, né? Facilitar, comunicar, compreender, investigar. Há diferenças muito gritantes, muito marcantes ainda dessa sociedade feminina em cima dessa qualidade feminina de vida ou de vida. E a situação da mulher tem exatamente a ver com o nível de desenvolvimento. É uma palavra um pouco difícil de dizer, né? O que é desenvolvimento, mas, por exemplo, a África do Sul tem uma constituição extremamente progressista, o aborto é legalizado,
tem ações afirmativas de várias naturezas. Em Ruanda, por exemplo, as mulheres compõem 56% do parlamento, né? Eu queria fazer uma interferência aqui quando você fala de Ruanda. Ruanda, nós tivemos aqui um filme que trouxe para a gente a informação do massacre que houve lá e tal, aquela parte política de um terror. Eles conseguiram vencer tudo isso, já estão, você está falando num número absurdo, um número alto, maravilhoso, absurdo, não maravilhoso, da participação da mulher na política, nos parlamentos. Depois do genocídio de 1994, o novo governo assumiu uma posição extremamente positiva em relação aos direitos humanos, e a mulher tem uma posição, as pessoas, né? E portanto a mulher tem uma posição bastante de proteção, né? Então as mulheres compõem 56% do parlamento, é o maior índice do mundo num país africano. E Ruanda é muito pequenininho, com uma população muito grande, então existe uma pressão muito grande sobre os recursos. Mas é um país que está se organizando de uma forma impressionante, né? É proibido sacolinha plástica, eles têm uma proteção ambiental extremamente sofisticada, acesso à educação para todos, e é um dos exemplos, né? Mas isso é um exemplo positivo, como eu disse também da África do Sul. Existem ainda práticas extremamente primitivas, se podemos usar essa palavra, como a mutilação genital, por exemplo, que ainda é praticada amplamente. Ainda se vendem meninas, né? As meninas casam-se extremamente cedo, a família vende as filhas, né? E existe a prática do lobolo, que é o pagamento que a família do marido, do pretendente, paga a família que tem a propriedade da noiva. Então é muito uma troca de propriedades, né? Outro costume também bastante primitivo mesmo, de lidar por exemplo, em várias sociedades, quando o marido morre, a mulher fica viúva, ela passa a ser propriedade do irmão do marido, né? Porque o irmão vai cuidar dela. Então é tudo muito difícil para ela, que não tem realmente muito espaço, como você disse, para escolha, não tem muito. Não tem nada. Mas isso não é a regra, né? E países como a Tunísia, por exemplo, mesmo muçulmanos, são países extremamente liberais, onde a mulher tem acesso à universidade, bastante diferente da Arábia Saudita, por exemplo, onde a mulher não pode nem sair sozinha nas ruas sem a presença de um parente, né? Um marido, ou um filho, ou um irmão. Dentro dessa nova sociedade que está se abrindo, você percebe que a maioria dos países tem buscado esse desenvolvimento, ou ainda são pontuais essas situações de desenvolvimento social da mulher? Eu penso que tem uma tendência geral de melhoria, né? Por causa da internet, por causa do telefone celular, a televisão, que passa novos padrões do que é ser uma mulher ou ser um homem, né? Porque o homem também tem que mudar, né? Tem que reduzir essa fé de que ele é proprietário também. Então é uma mudança conjunta, né? Nenhum país chegou ainda ao nível, por exemplo, da Alemanha, onde o homem pode tirar uma licença paternidade de 1 ano, né? Assumir realmente uma paternidade dessa forma. Mas as coisas estão progredindo. Alguns países ainda têm muitos problemas. São muitas histórias quando se tem uma vida rica dessa forma, rica no sentido de buscar conhecimento, de valorizar esses conhecimentos. Eu sempre falo a respeito do trabalho, né? Eu acho que quando a gente agarra o trabalho como o prazer de vida, de desenvolvimento desse conhecimento que tanto nos enriquece, esses são os verdadeiros valores. Eu acho que a vida passa a ser linda mesmo, mas a gente continua falando um pouco mais dessas histórias todas no terceiro bloco. Continuem conosco, que mais um pouquinho vai nos enriquecer bastante. Pena que já vai acabar no próximo bloco, mas fiquem conosco que a gente volta já já. Pois é, hoje nós estamos falando de Natal, nós estamos falando de festividade, e aí as mesas postas, as ceias todas prontas, os encontros, os abraços felizes, e nós precisamos estar sempre com aquele sorriso seguro, com o nosso hálito sadio e a nossa
dentição pronta para receber esses alimentos e transformá-los numa saúde para a nossa vida. E a nossa saúde bucal é muito importante para tudo isso. Não se esqueçam, Instituto Implar é a melhor condição de você ter uma saúde bucal garantida. Dá uma ligadinha para lá. E a agenda essa semana estarão em recesso, em férias, mas logo, logo estaremos todos de volta aí em grandes atividades a partir de janeiro. Não se esqueça, saúde bucal é muito importante. Estamos voltando no terceiro bloco, falando hoje num programa para mim muito especial, porque essa pessoa, para mim, a mais bonita mulher, que é a minha querida filha, mais velha. Tem outra também tão querida, tem um filho aí no meio desse caminho, mas a Valéria realmente partiu para esse universo maior e, por uma coincidência, deu uma passadinha por aqui para trazer o abraço e aí eu aproveitei, falei, eu gostaria de mostrar um pouco desse universo conquistado para os meus telespectadores tão queridos, que eu tenho recebido tanto carinho e prestígio também. Então, Valéria, como que você foi desbravar esse mundo e como que você está se sentindo conquistada dentro disso? Olha, lembrando, são 4 filhos homens, mas homens mesmo, tudo numa faixa já de formação profissional também e tudo muito bem resolvido. E esse desbravamento, essa busca de todo esse conhecimento e de doação, né? Porque você ir trabalhar nesse universo todo, você tem muito mais de doação no sentido de, vamos dizer assim, perdas de conforto, de ficar em aviõezinhos muitas vezes até de risco. Como que você vive esse momento mulher? Não é tão difícil, na verdade, não tem tanta perda de conforto, porque no Brasil acho que é uma boa preparação para a África, né? Eu penso que o Brasil é exatamente a fase de preparação. Eu vivi em Alagoas 7 anos e de lá eu comecei a ir a Moçambique, então foi de fato uma preparação para mim por causa das diferenças, e isso é o mais difícil, é muita riqueza na mão de poucos e muita pobreza para muitos. E o que eu faço é promover o desenvolvimento em várias áreas. Então eu trabalho, por exemplo, com os Ministérios de Educação, ajudando a melhorar a gestão, especialmente na área dos recursos, né? Porque os recursos são muito limitados. Moçambique, por exemplo, recebe 60% do seu orçamento de doações internacionais, então é muita dependência. Então eu trabalho também na área de saúde, nós também temos grandes problemas lá com HIV e AIDS, né? As prevalências são muito altas, e é um pouco complicado também porque recebe muita ajuda da ajuda americana, e a ajuda americana ela tem uma visão completamente diferente da brasileira em relação à prevenção do HIV, por exemplo. Então, enquanto no Brasil você diz, usa camisinha para gostar de fazer, de ter relações sexuais, então a abordagem americana é não tenha sexo, o que não funciona muito bem. Então as pessoas não usam muito o preservativo. Então eu também às vezes trabalho nessa área de prevenção de HIV, também trabalho com segurança alimentar, que ainda é um problema bastante grande, há fome mesmo em várias áreas, mas não existe um desconforto. Claro que não há conforto na zona rural, não há eletricidade, não há água, você toma banho de bacia mas aí vê as estrelas e não tem eletricidade e você conversa com as pessoas, porque a eletricidade é uma coisa perigosa, né? As pessoas ficam perdidas em muitos aparelhos às vezes e não se falam mesmo. E então também é bom. E Moçambique naturalmente fala português, não muito, só 30% da população fala português. Nós pensamos que é assim fácil, mas quando eu trabalho nas zonas rurais precisamos de intérpretes, né? Mas geralmente são dialetos regionais, né?
São dialetos, mas também são línguas, né? Porque isso não vale a pena discutir qual é a diferença, né? Mas, por exemplo, na África do Sul são 11 línguas oficiais, né? Que são ensinadas nas escolas, a Constituição é traduzida em 11 línguas, isso é um custo enorme para o país também, mas preserva uma certa cultura, né? Que de outra forma teria sido perdida. Em Moçambique são 4 línguas principais. Eu queria voltar a falar, você falou uma coisa no primeiro bloco, me chamou muita atenção. Em Ruanda, você disse 54% das mulheres estão no parlamento. Eu tenho... Não, do parlamento, 56% do parlamento é feito de mulheres. Constituído por mulheres, isso. Quando eu tenho uma certa informação aqui, que no Brasil são só 9,4%. Não é incrível, Marília? É menos do que nos países árabes no Brasil. Então a gente fala tanto em liberdade. Mulheres, vamos sair do nosso conforto e vamos buscar o nosso conhecimento político e participação. Eu fiquei chocada com esses números, essas informações que a Valéria me passou. Nós estamos em 90º lugar, ou 80º lugar, né? No mundo em participação da mulher nos parlamentos. Vocês estão prestando atenção nesses números? É chocante um país desse tamanho. Com uma presidenta, as universidades abrindo suas portas e sem limites. Eu, com os meus 72 anos, acabo de entrar para a faculdade e consegui um financiamento do FIES. Isso eu faço questão de contar, porque quebrar realmente muitas barreiras desses limites educacionais que eram colocados num país elitista como sempre foi o nosso. Mas então, agora as mulheres têm oportunidades bastante grandes de educação no Brasil. Nós estávamos lendo também há pouco tempo, ontem, que as mulheres são maior parte do que os homens no ensino secundário no Brasil, por exemplo, que mostra essa busca mesmo do conhecimento. Mas a sensação que eu tenho é que ainda existe um certo complexo de Cinderela. Então, assim, vou fazer a faculdade, mas vou sonhar de encontrar um provedor, meu príncipe encantado. O príncipe sempre está, né? Presente. Mas eu acho que pode. A pessoa pode ter o príncipe encantado, que é o sonho afinal, né? Você tem seu príncipe encantado. Tem um príncipe muito encantado. Que eu admiro muito, como eu sei que ele vai ver esse DVD. Peter, meu grande beijo e abraço para você. E então essa chamada que eu faço, esse clamor que eu peço, assim, mulheres, vamos ser mais ativistas, mulheres, vamos participar mais da nossa sociedade enquanto cidadania, né? Porque não adianta simplesmente a gente transferir ou para o marido, ou para o governante, ou para Deus, ou para uma situação de dependência. Não que essas pessoas não tenham essas qualidades, mas não para que nos tornemos dependentes. Nós temos que buscar esta força e sair do 89º lugar aí nessa posição, nesse ranking, que realmente é decepcionante, né? É verdade. Gostaria de aproveitar então e dizer força! Bem, então eu vou encerrar o programa de hoje agradecendo o carinho de vocês, porque a gente não vive só da família, a gente vive dos amigos, a gente vive com os companheiros de trabalho, a gente vive com os colegas de faculdade. Aliás, eu quero aproveitar, deixar o meu carinho, o meu abraço muito grande de um Feliz Natal a toda a população de Poços de Caldas, a todas as pessoas que me assistem, agradecer esse carinho enorme que eu recebo das pessoas na rua, abraço, carinho, elogio. Então, que às vezes a gente fala, aceito crítica também, mas a crítica é muito difícil de aceitar, né? Mas a gente está aberto e sempre buscando fazer o melhor programa possível para todo mundo e especialmente para a minha própria responsabilidade em levar para vocês um programa de cidadania, um programa de verdade, um programa onde, da minha parte, eu procuro trazer esta verdade absoluta e a minha verdade, que é a responsabilidade e que é o meu carinho com a cidade. Então, um abraço para todo mundo, muito obrigada por tudo isso. Mas ainda temos mais um programa na próxima semana
E, com certeza, eu quero também prestar uma homenagem, especialmente a outras pessoas muito queridas, mas talvez de uma ligação diferente. E o meu abraço de Natal com um presente de muito amor a todo mundo. Obrigada por tudo.